Eles foram à Lua com uma tecnologia que hoje parece absurda de tão simples. Um módulo frágil, computadores mais fracos que uma calculadora de bolso, recursos limitados. E mesmo assim conseguiram pousar na superfície lunar e voltar vivos para a Terra. Agora pensa comigo, se em 1969 isso foi possível, por que hoje, em uma era de inteligência artificial, supercomputadores e sistemas muito mais avançados, voltar à Lua parece tão mais complicado? Essa é uma pergunta que intriga muita gente, e talvez a questão não seja apenas o que mudou, mas o que nós passamos a entender melhor desde então. Será que o desafio sempre foi maior do que parecia? Será que existe algo lá fora que, por décadas, nos fez recuar? Ou será que agora sabemos demais para agir com a mesma ousadia de antes? É exatamente sobre isso que vamos falar hoje. Eu não sei você, mas depois de tanto tempo acompanhando esse assunto, eu já estava com saudades de falar sobre espaço. E agora, com a Artemis II ganhando destaque, esse tema voltou com tudo. Só que, diferente da época das missões Apollo, hoje não basta apenas ter coragem. Hoje nós entendemos muito melhor os riscos que existem entre a Terra e a Lua. Existe uma barreira ao redor do nosso planeta que quase nunca aparece quando se fala em viagens espaciais. Você não vê isso em fotos, não aparece em vídeos, mas ela está lá o tempo todo. É uma região tomada por radiação intensa, forte o suficiente para afetar equipamentos eletrônicos e também o corpo humano. Estamos falando dos cinturões de Van Allen, dois grandes anéis invisíveis que envolvem a Terra. Na órbita baixa, onde ficam os satélites e a Estação Espacial Internacional, ainda existe certa proteção, mas qualquer missão que queira ir até a Lua precisa atravessar essa região. E é justamente aí que tudo começa a ficar mais delicado. Hoje nós sabemos que essa radiação pode interferir em sistemas eletrônicos, comprometer equipamentos e aumentar os riscos para a saúde dos astronautas. No passado, muita coisa ainda era desconhecida. Agora, cada detalhe precisa ser analisado com muito mais cuidado. Isso não quer dizer que seja impossível atravessar esse caminho, mas mostra que o desafio nunca foi tão simples quanto parecia. O que antes parecia apenas um obstáculo vencido, hoje é tratado como um risco real, que precisa ser compreendido antes de colocar vidas em jogo mais uma vez. Em 2022, a Artemis I enviou a cápsula Orion até a Lua sem tripulação. Foi um teste importante. Agora, a Artemis II vai repetir esse percurso, mas com 4 pessoas a bordo. E isso muda tudo. Serão cerca de 10 dias de viagem entre ida e volta, transformando aquilo que antes era apenas um teste técnico em um teste humano de verdade. E quando há pessoas dentro da nave, qualquer falha deixa de ser um simples erro de sistema e passa a ter consequências reais. E se essa missão já é cheia de incertezas, um dos pontos mais interessantes está justamente em quem foi escolhido para encará-la. O comandante será Reed Wiseman, um veterano da NASA e ex-piloto de caça, treinado para tomar decisões rápidas sob pressão e manter o controle mesmo quando tudo parece sair do previsto. Ao lado dele estará Victor Glover, o piloto da missão, que já esteve no espaço em uma missão moderna e carrega a experiência de quem conhece, na prática, os sistemas automatizados da nova geração espacial. Na equipe também está Christina Koch, especialista de missão e dona do recorde feminino de permanência mais longa no espaço, alguém que já enfrentou isolamento extremo e sabe como o corpo e a mente reagem longe da Terra. E completando a tripulação está Jeremy Hansen, ex-piloto de caça da Força Aérea Real Canadense e físico, o único estreante em voos espaciais, preparado em simulações para viver pela primeira vez aquilo que nenhum treinamento consegue reproduzir totalmente. Mas por mais preparada que essa equipe esteja, nada disso importa se a viagem em si não funcionar como deveria. E ao contrário do que muita gente imagina, essa missão não é simplesmente pegar uma nave e seguir em linha reta até a Lua. Na verdade, ela depende de uma sequência precisa de etapas, e qualquer erro pode comprometer toda a operação. Tudo começa com o SLS, o foguete mais potente da atualidade, deixando a Terra com uma força impressionante. Primeiro, a nave entra em órbita e dá algumas voltas ao redor do planeta enquanto os sistemas são verificados. Só depois vem a chamada injeção translunar, o momento em que a cápsula acelera de verdade em direção à Lua. E é aqui que entra um dos pontos mais fascinantes dessa missão, a chamada trajetória de retorno livre.
Em vez de depender completamente dos motores para voltar, a nave usa a própria gravidade da Lua para fazer a curva e iniciar o caminho de volta à Terra. É como se a física criasse uma rota de segurança. Mesmo que algo falhe, a própria trajetória ajuda a trazer a tripulação de volta. Só que nem tudo nessa viagem é contemplar a Terra pela janela em silêncio como nos filmes, porque do lado de dentro da cápsula, a realidade é muito menos poética. Durante cerca de 10 dias, os astronautas estarão dentro de um espaço apertado, limitado, vivendo em um ambiente compacto. Imagina estar a quase 400 mil quilômetros de casa, olhar pela janela e ver a Terra inteira reduzida a uma pequena esfera azul, menor do que o seu polegar. Tudo o que você conhece, ama e chama de lar, cabendo em um pequeno ponto no espaço. E quando o assunto é conforto, a realidade é dura. Não existem banhos, a higiene é feita com lenços e shampoos sem enxágue. O banheiro evoluiu em relação às missões antigas, com sistemas de sucção mais eficientes, mas continua muito longe de qualquer conforto que a gente conhece aqui na Terra. A alimentação também está bem longe da imagem que muita gente imagina. Apesar de existir variedade, nada será fresco. A cápsula Orion não tem geladeira nem reabastecimento no caminho. Por isso, todos os alimentos precisam ser preparados para durar dias armazenados em temperatura ambiente. São comidas desidratadas, irradiadas ou termicamente estabilizadas, organizadas em embalagens individuais para facilitar o consumo durante a missão. E existe até um detalhe curioso: os alimentos precisam ser planejados para não soltar migalhas, porque qualquer partícula flutuando dentro da cápsula pode atingir equipamentos e causar problemas. Parece um detalhe pequeno, mas no espaço, pequenos detalhes podem virar grandes ameaças. E mesmo sendo uma missão relativamente curta, o corpo humano já começa a sofrer. Sem gravidade, os músculos enfraquecem rapidamente, o sangue se redistribui e o organismo inteiro precisa se adaptar. Exercícios físicos deixam de ser uma escolha e passam a ser uma necessidade para que os astronautas consigam voltar à Terra em boas condições. Mas se manter o corpo funcionando já é difícil, fazer a missão inteira funcionar é ainda mais. Enquanto a tripulação lida com os próprios limites físicos, a NASA precisa garantir que cada sistema opere da forma esperada, mesmo depois de atrasos, revisões e problemas que apareceram ao longo do desenvolvimento. Missões espaciais não falham por falta de ambição, elas falham por detalhes técnicos. O foguete SLS, por exemplo, não é uma tecnologia totalmente nova. Ele mistura sistemas modernos com motores RS-25 que têm origem no antigo programa dos ônibus espaciais e foram atualizados ao longo do tempo. Isso não aconteceu por acaso, é uma escolha baseada em componentes que já foram testados em condições reais de voo. Mas um dos pontos mais sensíveis aparece justamente na cápsula Orion. No primeiro teste de retorno à Terra, o escudo térmico apresentou um desgaste maior do que o esperado durante a reentrada na atmosfera. Não foi uma falha catastrófica, mas foi um alerta importante. E não estamos falando de qualquer peça, estamos falando da proteção responsável por suportar temperaturas extremas no momento mais crítico da volta à Terra. Somando isso ao fato de que qualquer missão além da órbita terrestre já é naturalmente complexa, fica fácil entender por que tudo precisa funcionar com perfeição. A comunicação precisa ser constante, a navegação precisa ser precisa e vários sistemas precisam operar ao mesmo tempo, sem margem para erro. No fim das contas, não existe mistério nisso. O que existe é um limite muito claro da engenharia atual: fazer tudo funcionar em um ambiente onde não há espaço para improviso. E é justamente nesse ponto que a corrida espacial toma um rumo curioso. Enquanto a NASA desenvolve a Orion e o SLS, outra empresa avança em um ritmo completamente diferente, a SpaceX, liderada por Elon Musk. E aqui existe um detalhe que muita gente ainda não percebeu. A cápsula Orion não foi feita para pousar na Lua sozinha. Para isso, o plano da NASA depende da Starship, a nave da SpaceX, que deverá levar astronautas até a superfície lunar nas próximas etapas do programa. Isso cria um cenário no mínimo intrigante.
A NASA precisa que a Artemis II funcione para provar que seu sistema consegue operar no espaço profundo, mas, ao mesmo tempo, o passo seguinte da exploração lunar depende diretamente da tecnologia de uma empresa privada. Ou seja, essa missão deixa de ser apenas científica, ela também mostra quem realmente está puxando o futuro da nova corrida espacial. Depois de tudo isso, pode parecer estranho investir tanto em uma missão que, à primeira vista, apenas leva 4 pessoas até a Lua e de volta. Mas a verdade é que a Artemis II não é de fato sobre a Lua. A Lua, nesse caso, funciona como um laboratório. É o ambiente mais próximo onde a humanidade pode testar tecnologias, sistemas, rotinas e os próprios limites do corpo humano antes de tentar algo muito mais distante: Marte. Porque se já é difícil manter uma tripulação segura a poucos dias da Terra, imagina fazer isso em uma viagem de meses, sem possibilidade de resgate rápido e com uma margem de erro praticamente inexistente. É por isso que a Artemis II representa um dos momentos mais de tudo ou nada da exploração espacial moderna. Se a missão der certo, ela abre caminho para algo enorme: presença humana contínua ao redor da Lua, futuras bases lunares, testes de mineração espacial e, mais adiante, o sonho de alcançar Marte. Mas, se der errado, o impacto não será apenas técnico, será estratégico. Pode atrasar por anos o ritmo da exploração espacial e mudar completamente a direção dessa nova corrida. No fim, esses astronautas estão indo para um ambiente hostil, atravessando regiões de radiação que ainda desafiam a engenharia moderna e confiando suas vidas a sistemas levados ao limite. Isso é coragem? Sem dúvida, mas talvez seja mais do que isso. Talvez seja a velha necessidade humana de ir além, mesmo quando o desconhecido assusta. E agora eu quero saber de você. Você teria coragem de entrar nessa cápsula, sabendo de todos esses riscos, sabendo da distância absurda da Terra e da dependência total da tecnologia? Ou você acha que existe algo nessa história que ainda não está sendo contado com clareza? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, porque eu realmente quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Muito obrigado pela sua companhia, e a gente se vê no próximo vídeo.